Estamos alegres de estarmos aqui esta noite. Ainda mais sendo um congresso para a família. O que é um congresso? É uma reunião de pessoas que se reúnem na mesma intenção. Quantos aqui querem a bênção familiar? Então nós estamos num congresso. Nós estamos reunidos todos para buscar a bênção familiar. E hoje nós estamos aqui alegres. E algo que esta palavra, o título desse congresso, a palavra da família, traz os céus à terra. Quantos querem viver isso? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 15, versículo 16. Josué, capítulo 15, versículo 16. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha, a casa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha a casa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é e o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Amém? A promessa desperta o valente. Nós devemos sempre estarmos com os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja 20 anos, 30 anos, frequentam a igreja por muito tempo, mas não permitem o seu ouvido captar as promessas de Deus. E às vezes ouvem a palavra. E às vezes no seu coração dizem: não é para mim, isso é muito difícil. Isso não é bem assim. E por não dar crédito à promessa, às palavras proféticas, nunca desperta o seu coração. E nunca se torna um valente. Nunca se torna um conquistador. Exatamente porque não ouve a palavra. Davi era menino quando ele vai levar suprimento aos seus irmãos que estão no campo de batalha. E ele ouve um recado do rei Saul. O rei Saul, olhando para o Golias, que era um gigante, que para qualquer soldado ali seria um empecilho para vencê-lo. Mas Davi ouve uma palavra que o rei diz: quem derrotar o gigante, eu darei a minha filha, e a sua família nunca mais pagará tributos. E Davi pergunta o que o rei disse? Que ele vai dar a sua filha, e que a família de quem derrotar o gigante nunca mais pagará tributos. E aquilo despertou o coração dele. A promessa desperta o coração do valente. E ele colocou em seu coração, não porque ele já era capacitado, não porque ele era um homem de guerra, mas despertou em conquistar algo que ele não tinha e que ele poderia sonhar e desejar. Nós não conquistamos, porque a palavra vem e nós nos acostumamos a cultuar a Deus, a vir à igreja, a estarmos na igreja, a buscarmos até um lugar de adoração, mas às vezes o nosso ouvido não está atento o que Deus vai falar naquela noite, ou o que Deus falou naquela noite, o que Deus falou no nosso coração. E muitas vezes paramos no pior dia da nossa vida
e permitimos que o inimigo, ele venha trabalhar o nosso coração, trabalhando para que nós vamos levando uma vida de derrota e nos acostumando com aquela vida de derrota, com o pouco, com o mínimo. Nós sabemos que Caleb, abaixa um pouco o retorno, faz favor. Abaixa um pouquinho só o retorno, está muito alto para mim, faz favor. Nós sabemos que Caleb, ele foi um dos guerreiros, juntamente com Josué. Um daqueles que foram com os 12 espias e teve um espírito diferente. Muitas vezes ter um espírito diferente não nos faz conquistadores. Simplesmente crer que Deus é bom não nos faz vencedores. Quantos creem que Deus é bom? Eu quero dizer para vocês que o diabo também sabe disso. E quando ele ouve o nome do nosso Senhor, ele treme. Então nós precisamos ir além, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom. Então Caleb, ele foi um daqueles 12, que juntamente com Josué, ele vai espiar a terra. E ele volta com um espírito diferente. E ele volta com um pensamento de conquistador. Não, Deus está conosco, nós vamos conquistar. E ele, por essa atitude, Moisés dá a ele e a Josué a herança da terra. E ele vai para a terra e fica por mais de 40 anos sem tomar posse daquilo que era a sua bênção. Até que ele vai procurar Josué. Josué já estava usufruindo das bênçãos que Deus tinha dado. Às vezes dentro da igreja, nós vemos pessoas usufruindo do que Deus dá, e no mesmo lugar, pessoas que não vão usufruir do que Deus dá, porque não tomam posse. O Deus não é o mesmo, ou Deus faz acepção de pessoas. Caleb tinha as mesmas promessas que Josué. Só que quando Josué entra na terra, ele sai para conquistar. E Caleb fica esperando. E esperou por mais de 40 anos. E um dia procura Josué e diz: você é testemunha que eu tenho uma promessa, que essas terras são minhas. E Josué diz para ele: sim, são suas, só que você não tomou posse. Foi Moisés quem prometeu e entregou. Mas desde então você nunca tomou posse. E ele sai agora, já com 80 e tantos anos, correndo atrás daquilo que ele não tinha conquistado. Correndo atrás daquilo que era dele, mas ele não usufruía. Eu não sei quantos anos você vive na igreja. Pode ser que você está há muitos anos, vendo pessoas sendo abençoadas, vendo famílias sendo transformadas, e você ainda está esperando um dia algo acontecer. Você tem que ir atrás. Você tem que buscar. Você tem que tomar posse. Você tem que vencer o inimigo. Diga, principalmente, vencer o inimigo. Porque toda a terra, todo o território, ele tem um poceiro. Existe ali espíritos malignos que chegaram antes de você. Eles já estão na terra. E você tem que expulsá-los. O que você quer para a sua família? Eu queria uma família tão abençoada. Só que o inimigo, ele se antecipou. E ele começa a bloquear as suas conquistas. Ele começa a bloquear a sua bênção. E se você não enfrentá-lo e colocar ele para fora, ele te intimida e você fica do lado de fora, sabendo que você tem uma promessa, sabendo que você tem uma bênção, mas nunca toma posse, esperando que um dia algo possa acontecer. Não. A palavra do Senhor diz: se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Diga, não depende de Deus, depende de mim. Se eu quiser, e eu quero. E Caleb, ele estava nessa situação. E ele começa então a conquistar as terras. Mas havia uma terra que talvez ele se intimidou. E ele vai buscar alguém
que possa conquistar essa terra por ele. Ele vai buscar alguém que seja valente, que conquiste aquela terra e entregue a ele. Só que ele vai entregar a sua filha para esse valente. Diga, todo valente recebe recompensa. E Otoniel era um moço que estava ali ouvindo, e ouviu o que Caleb disse: olha, quem conquistar essa terra vai casar com a minha filha. E eles eram praticamente parentes, eram primos. Possivelmente Otoniel já gostava daquela moça, né? Agora, se o pai vai entregar a moça, ele diz: eu quero ser o primeiro. Se você gosta de alguém, lute por alguém que você gosta. Você gosta da tua casa, você gosta da tua família, lute por ela. Não deixe ela ser entregue para outras pessoas. Lute, guerreie por ela. E Otoniel, ele ouve que Caleb faz esta oferta. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha casa por mulher. E Otoniel, ele reúne os seus guerreiros, vai lá e conquista aquela terra. E como Caleb tinha prometido, entregou a sua filha a ele. E eles agora vão viver de uma bênção que o pai tinha dado à sua filha. Nós sabemos que Caleb foi um homem generoso, porque geralmente as mulheres não recebiam herança, mas ele deu a cada um dos seus filhos e entregou a sua filha uma herança também. E ela vai falar agora com o seu marido. Muitas mulheres erram porque não consideram o seu marido cabeça da sua família. Muitas mulheres tomam decisões sem consultar os seus maridos. Amém? Eu sei que aqui não, né? Aqui não, né? Aqui não, né, pastor? Graças a Deus. As mulheres aqui sabem que elas estão debaixo de uma missão. Elas sabem que estão debaixo de um sacerdote. Quem prega o contrário é o feminismo de mulheres que estão sozinhas, abandonadas, porque esqueceram de cuidar da sua casa ou da sua família. Ou homens loucos, né? Porque existem homens loucos também, que largam a sua esposa e procuram mulheres em outros lugares. A Bíblia nos ensina o devido lugar do homem e da mulher. Quando a mulher, ela respeita o seu marido, coloca o seu marido por cabeça, a sua família será próspera. E essa mulher, essa moça, ela chega para o seu marido agora, Otoniel. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e esse deu-lhe a sua filha a casa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pediram um campo ao seu pai. Ela disse para ele: olha, meu pai me deu uma bênção, mas não é o suficiente para nós. Ele nos deu uma bênção, ele nos abençoou, mas ele tem muito mais para nos dar. Tem muito mais. E a mulher diz ao marido: você me dá permissão para que eu vá lá falar com ele? Você me dá permissão para eu conversar com meu pai? E uma grande diferença é a nossa maneira de pedir ao pai. Sabe por que muitas vezes nós não conquistamos? Quantos creem que Deus tem muito mais para te dar? E por que Ele não te dá? Por que Ele não nos dá? Será que Ele é mau, Ele é ruim? Jesus disse assim: tudo o que pedirdes em meu nome, o meu Pai que está nos céus te dará. E se aquilo que você pedir não existir, Ele vai criar para te entregar. Então Deus está disposto a te dar até aquilo que ainda não existe, se esse for o desejo do seu coração. E por que essa palavra não se cumpre na nossa vida? Por que que a promessa não desperta o valente? Por que que as palavras proféticas não nos fazem pensar diferente?
E continuamos pensando de uma maneira errada, anos e anos, anos e anos. Eu sei porque eu nasci dentro de igreja, né? O primeiro lugar que eu entrei foi numa igreja. Então eu sei como funciona as pessoas na igreja. Cabeça pensando diferente de Deus. Deus diz que tudo que nós pedirmos, o Pai que está no céu nos dará. E esta palavra, essa moça diz ao seu marido: olha, o que nós temos ainda não é o suficiente, não é tudo que meu pai pode dar. Quantos aqui já receberam o suficiente de Deus? Quantos ainda têm muito para receber de Deus? Porque eu vejo vocês cantando, o melhor de Deus ainda está por vir, né? Não é assim? O melhor de Deus ainda está por vir, não é? Eu vejo cantar. Mas eu digo, e quando vai chegar? Quando nós vamos aprender a buscar realmente o que Deus tem de melhor para nós? Então ela diz ao seu marido: olha, meu pai me abençoou, me entregou a você como esposa. Era o que eu mais queria. Era o que mais você queria, não era? Era. Mas só o que nós temos é insuficiente para nós vivermos bem. Meu pai tem muito mais. Ele está conquistando muitas cidades. Ele está conquistando toda a herança que foi prometida a ele. E agora ele acordou. Agora ele se tornou valente e está conquistando. E ele diz: vai lá e fala com seu pai. Muitas vezes nós vamos falar com o nosso pai. Jesus nos disse para falar ao pai. Não foi isso? Tudo que você pedir em meu nome ao pai, ele vos dará. Ela foi em nome do marido dela. Olha, eu e Otoniel, o meu bem, né? Meu bem, eu estou aqui. Ele não pôde vir, pai, sabe? Porque não cabia a ele pedir, mas cabia a ela. Quantos aqui são filhos de Deus? Cabe a você pedir. Não pode esperar o Brasil todo orar, mas você que é filha e filho de Deus, ore pelo Brasil. Porque a palavra diz isso: se o povo que se chama pelo meu nome, se o povo que é da minha família, se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. E ela foi lá porque cabia a ela ir falar com o pai. Mas muitas vezes nós vamos falar com o pai, e nós vamos exatamente desta maneira: Deus, o Senhor deu uma bênção tremenda ao pastor Paulo. Ele é melhor que eu, Deus. Por que o Senhor não me abençoa? O Senhor não gosta de mim? Não é assim que nós fazemos? Não é assim que os filhos às vezes fazem? Pai, você deu uma roupa nova para o João, para mim não deu. Eu, quando era criança, eu achava que eu era adotado. É verdade, eu nunca tinha uma roupa nova. As roupas iam passando de irmão para irmãos. Era verdade. Até chegar em mim. Eu tenho uma blusa que tem 50 anos. Eu guardei para nunca mais voltar àquilo. E foi lembranças, né? Passou pelo meu pai, passou pela Marli, passou pelo José, pelo Hélio, pelo Enio. Chegou em mim. E graças a Deus que depois de mim, ninguém mais recebeu. Porque a minha família mudou. Diga, depois que eu nasci, a minha casa vai mudar. A bênção tem que começar na sua vida. A bênção tem que começar em você. Quantas famílias que meus pais não tiveram carro, mas eu comprei o primeiro carro. Quantos aconteceu isso? Né? Às vezes a família ninguém teve carro e você foi o primeiro. Deus quer fazer mudanças através da tua vida. Creia nisso. Então muitas pessoas pedem a Deus, mas pedem colocando Deus na parede. Colocando como se fosse um coitadinho. Colocando como se fosse injustiçado. Deus, Ele ouve as nossas orações. Mas a nossa oração não pode ser uma oração de inveja. Porque fulano tem e eu não tenho. Porque o Senhor deu para ele e o Senhor ama ele e não ama a mim. O Senhor ama a todos de igual modo. Amém? Deus não ama mais
eu do que você. Deus não ama mais o pastor Paulo do que a mim. Não. Deus ama todos iguais. Mas tem filhos que são mais inteligentes. E os irmãos pensam que o pai gosta mais daquele. Não. Aquele gosta mais do pai. É diferente. E o diabo tem trabalhado no coração de muitos jovens, de muitos filhos, dizendo que o pai não gosta dele. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu tinha 8 irmãos. Né? Então imagina estar no meio de 8 irmãos. Você sempre vai achar que teu irmão está ganhando coisas que você não ganhou. E o diabo trabalha com isso. E vai trazendo enfermidade ao nosso coração. E espiritualmente se torna da mesma maneira. Nós vamos vendo os irmãos recebendo bênção e nós não recebemos. E nós achamos que Deus ama mais a ele do que a nós. Há uns anos atrás tinha um pastor que sentava nas nossas fileiras. E nós chamávamos o povo para dar testemunho. E um dia ele confidenciou comigo, dizendo: pastor Gerson, eu estou cansado de bater palma para a bênção dos outros. Eu disse: você está pedindo errado. O dia que você pedir certo, você vai subir lá e vai contar a sua bênção. Quantos querem contar a bênção? E ao invés de ela chegar no seu pai e falar para o seu pai: olha, o senhor me deu uma porcaria, o senhor me deu o pior. Não. Ela toma um jumento. Diga, ela subiu num jumento. Versículo 18. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: o que é e o que tens? Como o pai sabe, né, quando o filho já está chegando e quer alguma coisa. Nós estamos aqui em meia hora de oração. É isso, pastor Paulo? Antes de você chegar aqui, o pai já olhou para você e disse: o que você vai pedir? O que você quer? O que você quer? Antes de orar, Deus já sabe o que você vai pedir. Aí você diz: mas se Deus sabe, por que Ele não dá? Porque Ele quer que você peça. Ele quer que você peça. Ele quer que você diga. E ela subiu em um jumento. Diga, ela foi montada na humildade. Quando Jesus entrou como rei, ele estava em cima de um jumento. Todos queriam exaltá-lo, todos queriam gritar que ele era o rei, mas ele demonstrava em cima de um jumentinho que ele era humilde e tinha humildade. Ela vai diante do pai com humildade. E como filha sabe tirar as coisas do pai, né? Como as filhas sabem conquistar o pai. E quando eu falo filho, eu falo igreja. Porque nós somos a igreja. Como a igreja sabe buscar no pai as coisas que ela necessita. Como uma filha, falando do natural, sabe conquistar o coração de um pai. A Maria outro dia me deu um exemplo, ela disse assim: se o filho chega para o pai e diz assim: pai, me dá 100 reais que eu vou no shopping. Se o pai tiver, ele vai pegar os 100 reais e vai dar para o filho vai no shopping. E ela disse: mas o filho inteligente, ele não pede 100 reais para o pai. Ele fala assim: pai, vamos no shopping? E ao invés de gastar 100, ele vai gastar 200, 300, 400, 500. Eu sei disso. Né? Ontem eu fui comprar uma cartolina. Vamos comigo comprar cartolina? Tá, só. Aí entrou lá, foi a cartolina, foi mais isso, foi mais isso. Sei que depois tive que usar o cartão de crédito. Né? Porque mulher sabe pedir. A igreja sabe pedir. Amém? A família tem que aprender a pedir. A família tem que aprender a falar com o pai. E o pai, ele já lhe, o que é e o que tens. E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Me dá uma bênção. O Senhor tem muito mais para me dar. Família,
O Senhor me deu uma família. Tem pessoas que estão agradecendo só porque Deus deu uma família. Mas tem muito mais. A tua família tem que ser uma fonte de bênçãos. A tua família tem que ser fonte de alegria. E ainda que o diabo roubou, peça restituição, peça a Deus bênção, peça uma nova família, peça que Deus restitua a tua casa, a tua família. Não aceite ficar só, não aceite ficar sem bênção. Não aceite. Família é bênção de Deus. A família é a maior bênção que existe. A igreja, nesse corpo, não supre a família. Aí eu vou na igreja orar. Mas se você não está orando na sua casa, a oração nesse lugar não surte efeitos. Quando o homem maltrata a sua mulher, Deus diz: eu não ouvirei a sua oração. Família é algo sério. Se o homem maltrata a mulher, Deus não ouve a oração deste homem. E não sou eu que estou falando, não. É Bíblia, é palavra. A família é algo sério. Não podemos viver família sem conquistar todas as bênçãos que o nosso Deus tem para a família. Não podemos viver família mancas. Não podemos viver famílias na tristeza, na angústia. Há um ano atrás, quase um ano atrás, reuni os pastores e disse: olha, a igreja não vai entrar em luto. Deus vai restaurar a minha casa. Foi isso, pastor Paulo? Não quero ver ninguém chorando. Chorei até o dia de ontem. O dia de ontem foi triste. Foi o dia mais triste que eu vivi até hoje. Mas eu vou buscar a restauração da minha casa. Não pare no pior dia da sua vida. Não pare na tristeza, não pare na angústia. Porque é aí que o diabo trabalha, é aí que o diabo começa a trazer coisas malignas, o mal. Então ela diz: o Senhor já me deu uma bênção, mas é uma terra seca. De que vale ter uma família seca? Que não tem alegria, não tem fontes. De que vale? Nós temos que pedir a Deus uma transformação familiar. Você apontar a família dos outros, pode apontar as outras famílias como exemplo. Senhor, eu quero ter uma família como a família do fulano de tal. Eu olho para a família dele, eu acho uma bênção. Eu quero uma família tão abençoada como. Isso não é inveja. Agora você ficar atacando Deus. Deus, olha a tranqueira de marido que tu me destes. Aí Deus vai falar: não fui eu que escolhi, foi você. É ou não é? Foi Deus que escolheu? Eu sim, porque Deus que escolheu. Né? Foi um casamento arranjado por Deus. Mas quando eu olhei, eu tomei a decisão. Quando ela olhou, ela tomou a decisão. Nunca a decisão de casamento será de Deus, será sua. É muito fácil jogarmos a culpa nos outros. É muito fácil acusarmos os outros. Nós temos que trazer para nós a responsabilidade. Tem muito homem que casa com uma princesa e depois diz que ela é uma bruaca. Não é assim? Passou alguns anos. Isso é uma bruaca. Ué, mas se ela é uma bruaca, foi você quem fez. Porque quando você casou, ela era uma princesa. Ou não era? Você casou com uma bruaca? Não, casou com uma princesa. Você casou com um banana? Não, você fez dele um banana. Ou não? Porque quando você casou, ele era o melhor dos homens que havia na face da terra. Então, se o teu marido ou a tua esposa não está do jeito que você gostaria que fosse, o erro é seu. Eu sei que é difícil de aceitar isso, mas o erro é seu. Você não está
buscando da melhor forma, não está orando da melhor forma, não está pedindo a Deus da melhor forma. Ela apeou o seu jumento. Diga, está faltando humildade. Chegar diante de Deus com humildade. Davi foi um homem que agradou a Deus. Ele não chega diante de Deus falando assim, foi a mulher. Não, ele diz, eu pequei. Eu errei. Diga, se a minha família não está da maneira que eu gostaria que estivesse, eu estou errando. Eu vou subir no jumentinho e vou falar com o pai. Amém? E ela chega diante do pai e ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. O que ela pediu? Fontes de águas. E ele dá a resposta para ele e dá além do que ela pede. Você nunca vai superar a Deus. Deus sempre vai te surpreender. Deus sempre vai te dar algo além daquilo que você merece ou daquilo que você espera. E o pai chega para ela e ela pede, dá-me uma terra que tenha fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ele dá a ela uma terra que tem fontes, rios no alto e rios no vale. Uma terra sem água é uma terra seca que não produz. A tua família deve ter fontes de águas. Peça ao Senhor uma mudança na família. Peça, Senhor, que o Senhor te dê uma terra abençoada. Que o Senhor te dê uma terra que tenha fontes de água. E esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Imagina a tribo de Judá numa terra seca. Por causa da atitude desta moça, toda a geração futura foi abençoada. A bênção que você vai receber de Deus não é apenas para você e seu marido, é para toda a geração que Deus está para trazer. Os filhos de teus filhos serão abençoados. Toma posse da palavra. A palavra profética, a promessa, ela desperta o coração do valente. Eu e a minha família, nós vamos lutar para que a geração futura seja abençoada. Quantos creem nessa palavra? Não aceite mais terra seca. Não aceite uma vida limitada dizendo, não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Deus tem bênçãos para te dar. Deus tem bênçãos para te entregar. Deus tem coisas novas para trazer para a sua vida. Se o diabo roubou, se a pessoa que está com você não entende o mundo espiritual, Deus vai colocar ao teu lado pessoas que busque a sua face. Se o seu marido está junto com você, busque restauração familiar. Orem juntos. Orem juntos. A oração familiar. Ah, eu vou na igreja. Você vem na igreja domingo. Quantos estão vindo de quarta-feira? Eu sei que vai diminuir a metade, né? Por quê? Não tem tempo, nós estamos numa vida corrida. É isso, né, pastor Paulo? Escola. Geralmente a gente vem no domingo à igreja. Mas será que você encontra Deus só no domingo? A palavra do Senhor diz que a volta da nossa mesa é o lugar de bênção. A volta da nossa mesa. Não abra mão de jantar com teus filhos, ou almoçar, de fazer pelo menos uma refeição por dia com a sua família. Apenas, no mínimo uma. Reúne todo mundo e diz, não, todo mundo aqui, desliga a televisão. Para a televisão um pouco. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus. E ela busca então as fontes. Recebe as fontes de cima e as fontes de baixo. Abra a tua Bíblia.
Isaías 41, versículo 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Onde você tem buscado água? Onde você tem buscado saciar a tua sede? A palavra do Senhor diz que os aflitos e os necessitados buscam água, e Ele mesmo responde, e não as há. Os pobres e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Os pobres e necessitados buscam água, mas o próprio Deus responde, não tem. Os lugares que você está buscando, não tem. Muitos buscam alegria familiar. De um lado, do outro, não tem. Mas Deus diz, eu os ouvirei. Diga, para Deus ouvir, eu preciso falar com Ele. Mas para falar com Ele, pega o jumentinho. Não vai sem jumentinho, não. Não vai com pedra na mão. Porque Deus nunca vai se amedrontar da sua ira, da sua rebeldia. Deus nunca vai ficar com medo de você. Deus nunca vai achar você um coitadinho. Porque Deus não criou coitadinhos. Deus nunca criou pobrezinhos. Não. Os filhos de Deus são herdeiros do seu reino. Que reino é esse que está cheio de pobrezinho? Que reino é esse que está cheio de coitadinho? Ou o reino de Deus está errado, ou eu estou errado. Se eu me sinto um coitadinho, se eu me sinto um pobrezinho, se eu me sinto um rejeitadinho, ou o reino está errado, ou eu estou errado. Quantos concordam que o reino de Deus está errado? Bom, se o reino de Deus não está errado, errado estou eu. Eu não sou coitadinho, porque eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. E o rei tem muito mais para me dar. O rei tem muito mais para me entregar. O rei tem muito mais do que aquilo que eu já conquistei. Se você permitiu que o diabo falasse que você é um coitadinho, ou o reino de Deus está errado, ou você está errado. Como eu sei que o meu Deus não erra, eu fico na segunda opção, você está errado. E muitas vezes eu estou errado também. Porque eu, às vezes, encaro como se Deus me abandonou. Como se Deus não quisesse me abençoar. Não. Pegue o jumentinho. Suba no jumentinho. E vai falar com o pai. Antes de você chegar, ele já vai perguntar, o que você quer? O que você quer? Quanto você quer? O que é que você está precisando? E ela diz, eu preciso de uma terra que tenha uma biquinha de água. Que tenha um pouquinho de água. Aí o pai generoso diz assim, eu vou te dar uma terra agora que tem fontes no alto e tem fontes no baixo. Quantos querem isso? Os aflitos e necessitados buscam e não há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, diga, há uma promessa. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. O que foi que Deus disse? É uma promessa. Diga, a promessa desperta o coração do valente. A promessa desperta o coração do valente. A promessa desperta o coração do valente.
abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em manancial. Amém? Diga: Deus transforma o deserto em mananciais. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer abençoar a tua família. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de sita e a murta e a oliveira conjuntamente. Porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Amém? Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer mudar a história da tua família. Deus quer tirar a sequidão da tua casa. Deus quer trazer plantações, frutos. Deus tem bênção para a tua família. Deus tem bênção para as famílias. Deus, Ele restaura. Você pode estar dizendo hoje: eu não sei porque eu vim no Congresso de Família. A minha vida está um deserto. Sozinho, sem nada, sem ninguém. Mas Deus quer transformar a tua sequidão em fontes de água. Deus quer mudar. Mulheres que estão sozinhas aqui, porque não tem o marido do lado. Pega o jumentinho, vai diante de Deus. Para de falar que teu marido é culpado. Para de falar que teu marido é um tranqueira. Para de falar que teu marido é um sei lá o quê. Pega o jumentinho e vai diante do Pai. Pai, o Senhor me deu uma família, mas ela ainda não é a bênção que eu preciso. A minha casa ainda não está da maneira como o Senhor tem falado que deve ser. Pega o seu jumento. Não vai na sua arrogância. Não bate no peito. Não chama o seu marido mais de tranqueiro, sua mulher de bloaca. Não. Vai a Deus e pede uma terra boa. Pede algo especial. Se a terra for seca, Ele vai mandar um manancial de águas. Ele vai mudar. A promessa desperta o valente. O povo de Deus, Israel, ele foi um povo que, ele não tem toda a Bíblia como você tem, né? Não tem toda. O Novo Testamento de Jesus, por exemplo, eles não têm. Nós temos. Nós somos mais abençoados do que eles. Hoje nós somos o Israel de Deus. Mas na Bíblia que eles, na Torá que eles leem, um dia eles leram que o deserto se transformaria em manancial. E que Deus iria dar todas essas frutas no deserto. Vocês pensam que eles ficaram quietinhos? Despertou o coração deles. Deus vai transformar o deserto em manancial. Deus vai dar alimento no deserto. A maior alegria quando você sai do Egito e vai entrando em Israel. Você vai saindo do mesmo deserto, seco, sem plantação nenhuma. E no mesmo deserto, quando você atravessa a fronteira, os seus olhos saltam de alegria. De tantas fazendas, de tantas frutas. E você pergunta, não é o mesmo deserto? A Bíblia diz, é o mesmo deserto. Só com uma diferença. Lá tem 300 deuses que não fazem nada. Daqui para cá tem um Deus que cria todas as coisas. Você tem um Deus que cria todas as coisas? Deus vai trazer a existência daquilo que não existe. Deus vai criar e vai mudar a tua vida familiar. Deus vai te abençoar. Vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer prosperidade. Onde passa o rio de Deus, tem cura.
Rios de água viva sairão do ventre daqueles que creem em Deus. E essa água cura, essa água liberta, esta água transforma, esta água faz dar frutos. Se você está aqui esta noite, congresso de famílias, a palavra da família traz os céus à terra. A tua palavra move as mãos de Deus. Ou a tua palavra faz as mãos de Deus se encolher. Você tem o poder para trazer os céus à terra. Depende da sua palavra. Depende como você está chegando diante do Pai. Depende como você tem buscado o Pai. Experiência de muitos anos. Chegar diante de Deus falando que você é o pior dos homens, não adianta. Você não é o pior dos homens. E Deus não te considera o pior dos homens. Deus te considera o seu filho. Seu filho. Você falar para Ele que você não merece, Ele vai falar, você não conhece as minhas promessas. Você falar para Ele que a vida é assim mesmo e você não pode alcançar isso que está sendo pregado, Ele vai falar, você não conhece o Deus de quem está pregando. Mas como eu sei que vocês estão aqui, porque vocês conhecem o Deus verdadeiro, o Deus que pode todas as coisas, nesta noite, Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua família. Deus quer mudar toda e qualquer situação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se nós não tivermos com o ouvido preparado, a promessa nunca nos desperta. Ela passa sempre do lado. Atingiu o irmão de trás, atingiu o irmão que veio pela primeira vez na igreja. Aí você vai ficando na fila. Nossa, já venho nessa igreja, pastor, tantos anos. Nada muda, nada acontece. Vou procurar outra igreja. Aí vai procurar outra igreja, mas lá também não abre o ouvido. Eu fico feliz quando alguém foi procurar outra igreja e lá ele ouviu a voz de Deus, porque aqui ele não ouviu. Não que não tinha sido pregada, é que o ouvido dele estava com comichão. Ou se sentava do lado de pessoas que ele dava ouvido e a pessoa falava, isso aí não é para nós não, irmão. E ele cria mais na pessoa que está do lado do que na pessoa que estava sendo usada por Deus. Ou saía lá fora, encontrava alguém e falava assim, olha, não é do jeito que foi pregado não, viu? O diabo roubou a palavra. A palavra é semente. E o próprio Jesus disse que a mesma semente, ela pode cair em 4 tipos de terrenos. Dependendo do terreno, as aves, que são os demônios, vêm e comem. E ela não dá frutos. Dependendo do terreno, está à beira do caminho, os outros pisoteiam a semente. E ela não vai dar fruto. Mas seja uma boa terra. Receba a palavra. Permita a palavra fluir no teu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados. Nesta noite, Deus quer criar na tua casa uma família nova. Quantos creem? Hebreus diz assim, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Família abençoada é uma promessa de Deus. Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Diga, minha família está nessa promessa. Todas as famílias da terra serão abençoadas. A minha família está nessa promessa. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Olha como um homem que está ao lado de uma mulher sábia cresce. Sabe por que teu marido não tem crescido? Porque a Bíblia diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa.
Sabe por que o seu marido se perde? Porque você não era tão sábia quanto você acha que era. O grande problema é que nós achamos que nós somos muito sábios. E às vezes não somos. Muitas vezes nós achamos que somos muito santos. Somos religiosos e não santos. Muitas vezes não conquistamos, porque não somos mulheres de sabedoria. Mulher sábia, ela edifica a sua casa. Cabe a quem edificar a casa? A mulher. Quem dá o cimento é o homem, né? Mas quem edifica é a mulher. O homem traz o material para que seja edificado. O homem, ele é o provedor. O homem é o provedor. Até para filhos, o homem é o provedor. Todas as matriarcas eram estéreis. E os seus homens dobraram o joelho e clamaram a Deus. E ele deu filhos. E Abraão agradou tanto a Deus, que Deus não deu um único filho, deu nações. Deus sempre vai superar aquilo que você pede, aquilo que é o teu sonho. Olha o que vai acontecer com Otoniel, Juízes capítulo 3. Um homem que tinha uma mulher sábia. Um homem que tinha uma mulher que não fazia nada sem consultar ele. Um homem que procurava o seu marido e colocava o seu marido como um guerreiro valente. Um homem que a mulher deu honras a ele. Ela poderia dizer para ele, olha, não se mete não. Isso aqui é comigo e com meu pai. Fica quietinho no teu lugar aí. Você é um banana. Porque quando ele já for entregar, você já devia falar para ele que não ia aceitar. Você é um banana, deixa que eu vou lá resolver com meu pai. Não é assim? É? Você fica quietinho aí, que você não sabe nada. Você é um banana. Ela não faz isso. Ela diz, eu vou lá conversar. Você permite eu ir falar com meu pai? Você permite que eu vá falar com meu pai? Se Otoniel tivesse falado, não vá, porque eu vou conquistar. Eu sou um guerreiro, sou conquistador. E tem muitos homens que falam isso. Fica quieto, mulher. O que é do teu pai é do teu pai. Se ele quiser dar, ele dá. Se ele não quiser dar, não dá. Porque eu vou conquistar. Bendita a mulher que casa com um homem desse. Amém? Que vai buscar, que vai trabalhar, que vai fazer. Que não depende dos outros. Mas Otoniel, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E os libertou. Diga, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando você clama a Deus, Ele vai procurar. Ele vai buscar. E Deus olhou em uma nação e disse assim, quem eu vou colocar? Aí ele se lembrou de Otoniel. Aquele camarada é um bom juiz. Aquele camarada é um libertador. Ele já deu provas. Diga, Deus vai nos colocar em lugares maiores quando nós provarmos nas pequenas coisas que nós somos capazes. Se Deus não te colocou ainda é porque você não é capaz. Se Deus não me colocou é porque eu ainda não sou capaz. Amém? É? Ou porque Deus não quer. Ou porque eu não soube pedir. Quantos querem crescer? Peça a Deus para trabalhar no seu reino. A sua família será guardada porque você está fazendo a obra de Deus. A tua família será abençoada porque você está fazendo a obra de Deus. Deus não se esquece daqueles que são seus. O povo clamou, começa assim, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. E saiu a peleja. E o Senhor deu nas mãos a Cusã,
Risetaim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã, Risetaim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Diga, minha casa vai viver em paz. Quantos querem paz em casa? Só os valentes têm paz em casa. Só os guerreiros têm paz em casa. Quantas guerras eu terei que enfrentar para ter um pouco de paz? Só os que guerreiam contra o inimigo, só os que colocam o inimigo por terra terão paz. Todos os homens aqui devem se posicionar como um valente na sua casa. Jesus disse, se não tiver um mais valente do que o valente, diz que o valente entra numa casa e saqueia a casa. E para tirar aquele saqueador daquela casa, precisa alguém mais valente que amarre ele. Você é o valente da sua casa. O diabo quer saquear a tua casa. Se posicione, seja valente. Vai lá e amarra esse valente e diga, esse território é meu. E Deus levantou Otoniel para ser juiz por 40 anos. Ele foi juiz em Israel. 40 anos. Você acha que Deus tem bons pensamentos para você? Será que quando vier um desafio maior, Deus vai se lembrar de você ou não? Você tem conquistado nas pequenas coisas? Deus vai te colocar nos maiores lugares. O que você está enfrentando hoje na tua casa é uma prova. O que o diabo vem vindo contra você é uma prova. Se posicione. Se posicione. Vai ao Pai. Fale com o Pai. Clame ao Pai. Coloque a situação da sua família nas mãos do Pai. Mas não esqueça o jumentinho. Não vai de avião, não. Não vai de salto alto. Vai de jumentinho. Vai de jumentinho. Vai na humildade. E a tua família vai prosperar. A tua família vai crescer. A tua família será abençoada. Em nenhum momento do ano passado eu cheguei diante de Deus falando assim, Deus, estou fazendo a tua obra, olha o que o Senhor faz comigo. Olha, agora que nós fomos lá para Mogi das Cruzes, que eu estava cheio de sonhos e de planos, olha o que o Senhor faz comigo. Não. Dobrei meus joelhos e agradeci. Deus, tu me deste uma esposa espetacular. 40 e quase 2 anos eu vivi com ela. Foi uma vida de alegria. Ela me deu filhos. Foi a pastora na igreja. Eu não sei o que o Senhor quer, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Agora não me deixe só. Não me deixe só. Eu não aguento ficar só. E Deus restaurou a minha família. Quantos querem ser restaurados? Senhor meu Pai. Senhor, nesta noite nós pedimos a este lugar, Pai. Uma terra com água, Pai. Porque os aflitos e os necessitados, eles buscam água e não há. Eles buscam alegria, vida em diversos lugares, mas não tem. Não tem. Mas o Senhor diz que o Senhor dará. Que o Senhor vai criar. Que o Senhor vai fazer do deserto um manancial de águas. Senhor, eu creio.